Gostaria que abrissem Mateus 6, do 25 ao 34. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esta noite, Senhor, que aqui estamos reunidos para compartilhar e desfrutar da Tua presença, Senhor. Jesus, essa noite é Tua, meu amado. Meu Deus e Pai amado, conduza essa noite. Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Que o meu nome diminua, Senhor. Que eu seja somente um instrumento na Tua mão. Pai, abra os nossos corações, Espírito Santo, nos traga entendimento na Tua palavra, Senhor. Nos traga clareza, Senhor. Abra nossa mente, abra nosso coração, nossos ouvidos, Senhor. Repreenda, Senhor Jesus, toda distração. E, Pai, que nós venhamos ser movidos para mais próximo de Ti. Que o nosso coração venha ser quebrantado para mais perto de Ti, Jesus. No nome de Jesus, amém, amém e amém. O nome do que Deus trabalhou ao meu coração através dessa palavra, para nós darmos um título a ela, é bem peculiar aos nossos dias. A ansiedade nos afasta da intimidade. A ansiedade por coisas terrenas acaba nos afastando da intimidade com o Pai, acaba nos afastando do propósito de Deus na nossa vida. Como nós lemos na palavra, por que vocês se preocupam com o que vestir, se preocupam com o que beber? Pois as aves do céu não se preocupam e elas sempre têm alimento. Os lírios do campo, nem Salomão, que foi o homem mais rico da história, se vestiu tão belo quanto os lírios do campo. E porque nós, homens de pequena fé, nos preocupamos. Porque nós deixamos essa ansiedade com as coisas terrenas tomar o nosso coração. Isso começou a trabalhar no meu coração, começou a abrir os meus olhos para as coisas da minha vida, para
o porquê eu, Anderson, estou tão aflito com coisas que não era para estar, sendo que eu estou fazendo o meu papel. Vou dar um exemplo nas finanças. Estou estudando, estou trabalhando, estou fazendo o meu melhor. Por que eu estou tão aflito, tão ansioso com o dia de amanhã? Se a palavra diz que cada dia tem o seu mal. Isso começou a fazer um raio-x dentro de mim. Eu fui buscar a definição de ansiedade. Ansiedade é uma emoção que pode ser caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação, insegurança, medo e preocupação com o futuro. Eu nem vou falar nada, só vou ler Hebreus 11:1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A minha cara foi no chão porque a minha ansiedade com as coisas terrenas nada mais é que falta de fé no que Deus pode fazer na minha vida. No que Deus pode trabalhar na minha vida. Porque olha que fala em Hebreus 11:5. Perdão, 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A minha ansiedade por coisas terrenas, por coisas materiais, como nós acabamos de ler, com o que eu vou me vestir, com o que eu vou comer, com o meu emprego, com os meus clientes, se eu estou fazendo o que precisa ser feito, quer dizer que Deus não é capaz de fazer o extraordinário ou o milagre na minha vida. Eu estou dizendo para Deus que, Deus, eu preciso fazer com a minha mão, porque eu não acredito que o Senhor pode me dar mais clientes amanhã. Eu não acredito que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida financeira. Eu não acredito, Senhor, que o Senhor pode dar uma reviravolta na minha empresa. E eu estava vivendo isso alguns meses atrás. Na última vez que eu preguei aqui, eu falei disso. Que eu recebi uma palavra do pastor João, onde ele me repreendeu sobre isso. Pois eu estava buscando outras coisas fora da minha profissão, porque lá no fundo, eu não cria que Deus poderia fazer um milagre através da minha profissão. Isso nada mais é do que falta de fé no Senhor dos Senhores. Nós cantamos que Ele é o Rei dos Reis, que nós devemos adoração a Ele. Mas quando o caldo aperta, a nossa fé é colocada em xeque. A nossa fé nele. Porque como nós lemos, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se eu só tenho fé em algo palpável, eu desagrado a Deus. Porque como eu vou ter fé só em algo palpável, se eu tenho um pai, às vezes, que ele não é palpável, mas eu sinto, ele fala comigo. E daí entra em nos leva para essa linha. Eu digo que a ansiedade é uma das armas mais poderosas de Satanás. Ansiedade, tensão, preocupação, insegurança, medo.
Em Deus tem insegurança? Em Deus tem medo? Em Deus tem preocupação? Não. Mas nós damos ouvido para esse sussurro de Satanás. Porque a palavra ela fala que Satanás fica ao derredor, rugindo como se fosse um leão. Então ele fica fazendo barulho. Ele fica querendo nos atormentar. Para quê? Para que a gente paralise. Para que nós não progridamos no nosso propósito. Para que a gente não evolua. Para que a gente não vá para frente. Para que nós não falamos mais de Jesus para ninguém. Para que os filhos de Deus fiquem congelados. A ansiedade nada mais é que congelar os filhos de Deus. Porque como que eu vou adorar ao Senhor? Vou ser bem sincero com vocês. Como que eu vou adorar ao Senhor como nós cantamos? De todo o coração, de toda entrega. Buscar ao Senhor de todo entendimento, de toda razão. Se o meu coração está quebrantado porque amanhã talvez eu feche um contrato novo. O contrato novo, o emprego novo, qual for o sentido, é mais importante do que tirar tempo e se entregar e lançar as nossas feridas aos pés do Senhor? Não. A paz que excede o entendimento é Jesus Cristo. É só nele essa paz. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz que as distrações matam mais que as guerras. Quando nós estamos em guerra financeira ou guerra de doença, vamos dar um exemplo, a gente ora todo dia, a gente lê a Bíblia todo dia, a gente se quebranta ao Senhor, a gente chora orando, a gente adora. Mas os tempos fáceis, daí a gente se distrai, a gente fica ansioso porque eu não consegui trocar de carro, nós ficamos ansiosos porque eu não comprei a calça nova, não troquei o celular na moda. Como diz o pastor João às vezes, Deus não é um Deus de farinha de condão. Está aqui só para realizar meus pedidos. Quero trocar meu celular, quero meu carro novo. Ele pode fazer isso, mas Ele quer ser adorado como um pai. Ele quer ser amado por nós. Ele quer uma adoração genuína. Ele quer um coração quebrantado. Ele quer uma busca sincera. Buscar-me-ão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Às vezes a gente não tem noção disso. O que é buscar o Senhor de todo o coração? É buscar de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, interligando com Mateus 12 ali que eu li antes. É de todo o entendimento, de toda a razão, amar o Senhor sobre todas as coisas. Esse é o maior mandamento. E o que a gente faz? Falo por mim. Pego a minha ansiedade e coloco acima de Deus. Eu idolatro a minha ansiedade. Aconteceu isso porque eu sou ansioso. Agora eu vou para a minha área. Eu gosto de bater nessa área, na alimentação. Não faço isso porque eu sou ansioso, ou faço aquilo porque eu sou ansioso. Entende que a gente dá um poder muito maior para algo que destrói a gente. Ao invés de nós dizermos, Senhor, cura a minha ansiedade, isso daqui não vem de ti, eu repreendo no nome de Jesus. Enquanto eu não ser curado disso, Senhor, eu não cesso de clamar ao Senhor, eu não cesso de falar do Senhor. Porque a ansiedade, ela vai nos parar. A ansiedade vai nos gerar depressão. A ansiedade vai nos gerar tristeza.
A ansiedade vai nos gerar inveja, porque o outro conseguiu e eu não consegui. Porque o outro está voando e eu não estou. Porque a ansiedade só olha lá para frente e nós esquecemos do primordial, que é o presente de Deus. O que é o presente de Deus que não volta mais? O agora, o hoje. Ele não volta mais, ele só é passado. Fechou essa noite, esse dia é passado. E quantos de nós estamos perdendo o presente, preocupado com o futuro? Eu falo por mim, eu estava muito ansioso meses atrás, recém-casado, querendo conquistar, querendo fazer, querendo isso, querendo dar uma vida boa para minha esposa financeiramente. E isso eu entrei numa bola de neve de ansiedade, que a minha comunhão com o Senhor esfriou, que o meu tempo de oração com o Senhor esfriou, e faz aqui, faz ali, e eu estava no reverb, até que um dia eu chamei o Douglas, falei, Douglas, não estou bem. Cara, minha intimidade com o Senhor, eu sinto que está falha. Mas não tem nada a ver com os ministérios, mas sim com a minha ansiedade com coisas terrenas. Eu fui entendendo o processo depois das repreensões que eu fui tomando de Deus e das pessoas, dos líderes. Por isso que é muito importante nós não caminharmos sozinhos. Por isso que é muito importante nós abrirmos os nossos corações. Porque quando a gente abre o nosso coração, cara, o Senhor faz grandes coisas. Uma conversa com o Douglas de 15 minutos, acho que foi, que eu fui levar ele de um churrasco que nós estávamos até pegar o violão dele e voltar. Deus falou comigo através dele. Porque eu abri meu coração naquele momento para ele. Falou comigo através do pastor João. Nós precisamos deixar o orgulho de lado e rasgar o nosso coração. Porque a ansiedade está nos matando, está nos esfriando. Eu citei alguns pontos que nos roubam, alguns pontos que nos geram ansiedade. O primeiro deles é organização. Ou podemos colocar como falta de tempo. Meu tempo está corrido, meu tempo está cheio, meu tempo está isso, meu tempo está aquilo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Isso nada mais é que a falta de organização e falta de prioridades. Falta de agenda. Isso vai gerar uma ansiedade tão grande no nosso coração, porque o que acontece? Nós sabemos que temos que fazer algo, tenho 5 coisas para fazer, importantes, mas eu não defino o horário, o dia que eu vou executar aquilo. O que acontece? Aquilo fica corroendo a gente. Hoje eu não fiz, amanhã eu não fiz, e já faz uma semana e eu não fiz. E aquela ansiedade. E daí já vem outra coisa também que é importante. E vai acumulando. E daí vira uma bola de neve. E daí vem estresse, larga tudo, desiste de si, fica triste. Porque é nada que uma falta de organização. Eu sempre digo isso para os meus alunos de personal. Você quer manter uma atividade física regular na sua agenda, defina dias e horários específicos. Terça e quinta e sexta, 19 horas.
Toda terça, quinta e sexta, 19 horas, é meu dia de treinar e nada muda isso. Esse é um exemplo. Por quê? Se eu não tenho horário definido, o que acontece? Tudo vai me roubar para eu não fazer. E isso, às vezes, é o nosso tempo com o Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. O que a gente faz? Vai colocando coisa, vai colocando. Acordei atrasado, estou atrasado para o trabalho, falta eu entregar isso daqui da faculdade, eu tenho que fechar tal cliente, isso, aquilo outro. Chegou meia-noite em casa. Preciso conversar com o Senhor. Senhor, obrigado por esse dia. Esse é um amor genuíno? É amar o Senhor com todas as nossas forças? Se a gente entender isso daqui, tudo fica leve. Porque Jesus, ele diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. O jugo é o que dá a direção, e o fardo é o que a gente tem que carregar no dia a dia. Existe um fardo, existe um peso, mas é leve, porque Ele carrega por nós. E por que nós sentimos Ele tão pesado? Porque nós queremos carregar sozinho. Eu acredito que Deus olha para mim lá de cima e diz, meu filho, tu é tonto, né? Ele me chama de tonto, certeza. É uma intimidade que eu tenho com Ele. E me dá uns pedala ainda. Porque eu tento fazer as coisas com as minhas mãos. Me frustro, quebro a cara. Fico triste. E daí pergunto para Deus, Deus, por que isso? Daí no meu íntimo vem, tu nem me colocou nisso e agora quer me culpar? Tu perguntou para mim se eu estava nisso? Tu perguntou para mim se esse é o teu propósito? Tu conversou com outras pessoas sobre isso, com os teus líderes, com os teus amigos? Não, Senhor, é minha intuição. E daí sim, o fardo ele fica muito pesado. E a maioria das vezes a gente quebra a cara. Então nós precisamos tirar tempo de comunhão com o Senhor. Se nós não tirarmos tempo, os casados, com os nossos cônjuges, cara, o casamento vai à ruína, perde intimidade, perde afeto. Nós precisamos tirar tempo com as pessoas que a gente ama, e com Deus não é diferente. Nós precisamos dessa organização de agenda, porque as distrações vão nos roubar do Senhor. Olha só como é sério a falta de agenda. Uma curiosidade, em 2024, os brasileiros passam, em média, 9 horas e 32 minutos com o celular na mão. E passam 3 horas e 37 minutos em redes sociais. É sério mesmo que a gente não tem tempo para orar, para estudar a palavra, para mergulhar no Senhor, fechar a porta do nosso quarto e chorar, para lavar uma louça dançando com o Senhor, para louvar nossa casa, adorar nosso trabalho, louvar ao Senhor. São distrações. Eu vou confessar aqui, se deixar, quando eu vejo, eu estou rolando o Instagram,
Eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, essas coisas assim, e, teoricamente, seriam coisas boas. Mas quando eu vejo foi uma hora que eu podia estar lendo a palavra, uma hora que eu podia estar quietinho, meditando em um versículo que o Senhor falou ao meu coração. Uma hora que eu poderia estar quietinho, esperando o Senhor falar comigo. Nós precisamos organizar o nosso tempo. Olha a frase que eu escutei hoje, por acaso. O tempo é o que Deus nos deu para usarmos no propósito dele. O tempo é o que Deus nos deu para usarmos no propósito dele. Nós estamos usando o nosso tempo devidamente para os propósitos do Senhor? Muitas das vezes não. Nós estamos sendo roubados. E daí começa a entrar a ansiedade. Eu preciso orar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. Meu Deus, eu não tenho tempo. Está correndo, está correria, está correndo para onde? Às vezes não tem nenhum rumo definido. Corre, corre, não corre para lugar nenhum. Isso cansa, óbvio que cansa. Mas nós precisamos da direção do Senhor, do propósito do Senhor na nossa vida. E olha como é incrível a palavra. Ele fala ali em Mateus 6:27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quando nós desorganizamos o nosso tempo, a gente fica, meu Deus do céu, eu precisava de mais tempo para fazer isso, eu precisava de mais tempo para orar. Não, o tempo é perfeito, 24 horas, todos nós temos 24 horas. Mas o que nós não temos é prioridades. Nós devemos pegar a nossa agenda, realmente, e fazer assim, ó, o que é prioridade para mim? O que não é? O que eu posso deixar? A nossa saúde é prioridade. Depois de Deus, a nossa saúde é prioridade. E a gente deixa a nossa saúde também lá em último. Deus é prioridade. Opa, esse tempo é do Senhor. Esse é o meu tempo de oração. Se ninguém assistiu ainda, acho que a grande maioria já deve ter assistido, mas assistam de novo. Quarto de Guerra, filme. Tenha o seu quarto de guerra, tenha o seu canto de oração. Que Deus é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos senhores, Ele luta as nossas guerras. Quantas guerras foram vencidas sem os reis levantarem a espada? Que Deus confundiu os inimigos entre eles, eles se mataram. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E por distrações nós estamos sendo roubados disso. A organização do tempo, como é importante isso. A gente vê isso na criação, em Gênesis 1. Deus separou a criação em 7 dias. Por quê? Porque eu quero. Porque Ele quis. Não. Tudo tem um sentido. Deus é um Deus de organização, Deus não é um Deus de bagunça. No dia 1, haja luz. Dia 2, separou o céu e os firmamentos. Dia 3, os continentes e os oceanos. No dia 4, fez a lua, o sol e a lua. Dia 5, Deus fez os peixes e as aves. No dia 6, os animais e os homens. No dia 7, descanso. Daria certo Deus fazer os peixes antes dos mares? Daria certo
Deus fazer os mares antes do firmamento? Ou Deus fazer os homens antes de tudo? Fazer o homem antes de tudo? Não daria. O homem ia se alimentar do quê? Então existe uma organização, e na nossa vida espiritual não é diferente. Vamos além, vamos lá para Deuteronômios, onde Deus dá as ordens para construir o tabernáculo. É muito específicos as ordens. É tamanho tal, cortina tal, linho tal, fio tal, cor tal. É extremamente organizado. Deus não habita na desorganização. E a desorganização da nossa agenda diária nos rouba da intimidade com Deus. Porque nós chegamos em casa cansado, estressado, triste, e a gente só quer dormir. E foi mais um dia que eu não falei com o meu pai. Foi mais um dia que passou. E às vezes, já está 1 ano assim. E você entrou no automático. É hora de acordar. É hora de fazer diferente. É hora de adorar o Senhor de todo o coração. Outra situação que nos aflige muito e nos gera uma ansiedade é as finanças. As finanças nada mais é que uma falta de organização também. Eu falo por mim, experiência própria. Graças a Deus eu casei com uma mulher muito sábia. Me ajuda muito nisso. Porque muitos anos da minha vida eu joguei fora as sementes que o Senhor deu na minha mão, por desorganização financeira. Simplesmente isso, ser desorganizado. E às vezes essa desorganização nos gera uma ansiedade tão grande nas finanças que nos matam. Trabalho e não vejo dinheiro, trabalho e não vejo melhoras. E eu conheço pessoas que ganham uma aposentadoria, meu pai é um deles. Ganha uma aposentadoria básica e sempre tem dinheiro sobrando. Organização financeira. Porque essa desorganização nas finanças também vão gerar uma ansiedade grande. Porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e a gente, nessa ansiedade, esquece no que nós fomos chamados para viver. No que nós fomos chamados na nossa profissão, na nossa empresa, na nossa faculdade. Porque como eu vivi lá atrás, eu achava que não era possível Deus fazer através da minha profissão. Então eu tinha que buscar investimento, day trade, isso, aquilo outro. Só não fui para o tigrinho. Mas busquei de tudo. Porque falta de organização. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu quero ler com vocês Provérbios 6:6. Vamos até o 11. Vá a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso, quando se levantará do seu sono? Vou dormir um pouco. Você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços, vou descansar um pouco mais. E a sua pobreza sobrevirá como um assaltante armado, e a necessidade como
com o assaltante e sua necessidade como um homem armado. É muito forte isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser organizados. Salomão ele foi muito claro com a gente, mais claro que isso, só 2 disso. Nós precisamos organizar, guardar as nossas finanças, ser sábios com os nossos investimentos. Nós precisamos guardar na fase de abundância para a fase de escassez. A preguiça nos matará. A escassez sobrevirá como um assaltante armado. Isso é muito forte. E às vezes eu falo por mim, eu tinha preguiça de abrir o extrato do meu banco e ver como é que estava a minha conta. E a escassez sobreveio. E dói. Não deixe isso acontecer. Seja sábio como as formigas. Amém? As finanças é pesado, né? Dói. Dói em mim. Doeu muito em mim. Uma das fases que nos deixa mais ansioso é esperar o tempo do cumprimento das promessas. Às vezes nós temos promessa na nossa vida, mas já faz tanto tempo e nada acontece. Eclesiastes 3, 1 e 2. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Para tudo nessa vida há um tempo. Qual que é o problema de hoje em dia, da nossa geração, de nós vivendo aqui na Terra? É que nós, independente da idade, nós somos uma geração fast food. Nós queremos tudo para ontem. Se o celular dá uma travadinha, eu falo por mim, eu já vai, daí já trava tudo. Porque nós não temos mais paciência para esperar. Mas a palavra de Deus fala totalmente ao contrário disso. Nós temos que ser pacientes. Nós precisamos ser diligentes no processo. Nós precisamos ter a paciência em entender o processo de Deus para a nossa promessa. Nós precisamos nos preparar durante esse tempo. Não é eu recebi a promessa e vou ficar de braço cruzado até ela chegar a mim. Não, existe uma preparação. Existe um mover. Nós temos que se mover para estarmos preparados. Davi, ele foi ungido por Samuel quando ele era apenas um pastor de ovelhas. Ele continuou fazendo aquilo com excelência. Ele matou Golias. E daí ali ele já poderia ser o cara. Mas o que ele fez? Ele foi treinar com Jonatas. Ele ficou anos treinando táticas de guerra com o filho do rei, aprendendo tudo sobre guerras. E levou tempo, aproximadamente, se não me engano, 14 anos, até ele assumir o reinado. Aprendamos com o nosso pai da fé, Abraão, que em Gênesis 12, 1 e 4, ele recebeu a promessa do Senhor, que ele seria pai de multidões, que era para ele sair daquela terra, deixar a sua parentela, que Deus faria dele multidões, que através dele
a descendência seria tão grande que não daria para contar como as estrelas do céu. Ali ele tinha 75 anos. E passou-se apenas 25 anos até ele receber a sua promessa, lá em Gênesis 21. Abraão ficou parado durante 25 anos, ou voltou para a casa do pai chorando, porque nada aconteceu? Não. Abraão foi fazer o que precisava ser feito, foi cavar poços, foi alimentar o seu povo que estava com ele, foi multiplicar o seu rebanho, foi trabalhar, foi arar a terra. Muitas das vezes nós recebemos a promessa e estamos de braços cruzados e, pior ainda, frustrados com Deus, bravos, tristes, porque nada aconteceu. E muitas das vezes nós largamos essa promessa e voltamos para a casa dos nossos pais, como Abraão, simbolicamente, né? Voltamos lá para o início. Não desista. Deus tem uma promessa para você. Deus já falou com você. Mas Anderson, eu vou esperar até quando? Até que Ele venha. É até que Ele venha, fazendo a sua parte, fazendo o seu chamado na sua empresa, na sua profissão, na sua faculdade. Até que Ele venha. Não desista, não desanime, não deixe essa ansiedade, não viva pela promessa, mas viva pelo Deus da promessa, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que volte atrás. Se Ele falou, está falado, e o milagre vai acontecer. Um dos maiores problemas da nossa ansiedade é nós queremos fazer a promessa com as nossas mãos, como Abraão fez. Abraão, com 80 e tantos anos, recebeu uma ideia de sua esposa, que era estéril, falou: durma com minha concubina e tenha filhos, deve ser daí que vem a tua geração, porque de mim não pode. Vai lá e tem um filho. O filho cresce, passa os anos. Deus chega agora, chegou o tempo da promessa. Agora eu vou gerar através da sua esposa, Isaque. E Isaque vem de riso, porque eles riram de Deus. Não é possível, Senhor. Talvez nós estamos nessa fase. Talvez nós já estamos estéreos, velhos, cansados. Talvez nós já fizemos de tudo na nossa finança. Talvez nós já lutamos tanto pelo meu casamento que Senhor, está estéreo. É impossível isso daqui mudar. Mas nós somos filho de um Deus todo-poderoso, o Senhor dos senhores, que Ele dá risada e diz: você vai ter Isaque. E o mais difícil, quando nós queremos fazer a promessa com as nossas mãos, é se desfazer dela. Porque Abraão chegou num certo momento que teve que mandar o seu filho para um deserto, sozinho, com sua mãe, uma trouxinha e uma cambuca de água, praticamente dizendo: morra. Mas Deus cuidou dele. Mas agora quem é pai? Você imagina colocando um filho seu nessa situação? Às vezes nós buscamos a promessa e já fizemos a tal promessa com as nossas mãos. E Deus está dizendo: larga,
não é isso que eu tenho para ti. É Isaac que eu tenho para você. É o sorriso que eu tenho para você. É a alegria que eu tenho para você. Eu estava buscando a minha promessa através de outras áreas, que não era a minha profissão. E eu não tinha sorriso. Eu só tinha tristeza, ansiedade, preocupação, medo. Minha esposa está de prova. Quantas vezes eu chegava em casa transtornado, triste, até que chegou o ponto de Deus falar assim, ó, chega, larga, não é isso que eu tenho para você, porque aquilo me gerava uma ansiedade extrema, buscando com a minha mão. E muitas das vezes nós estamos colocando esse fardo pesado nas nossas costas. Deus está dizendo para você hoje, descansa nele, retoma os caminhos, retoma o seu propósito nele, retoma o seu chamado nele, busque ele de todo o coração, reorganize a sua agenda, faça o que tem que ser feito, faça um raio-x em você. Deus, Ele só nos repreende quando Ele nos ama. Um pai só repreende pelo amor. Essa palavra foi muito forte ao meu coração. Me repreendeu muito. Porque eu ainda vinha buscando coisas com as minhas mãos. Mas Deus fala nessa noite, buscar-me-ão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E Ele vai dançar com a gente na nossa casa. Ele vai dar risada com a gente no nosso trabalho. Nós vamos viver e desfrutar das promessas do Senhor. E essa ansiedade que o mundo prega, essa correria que o mundo prega, eles vão dizer para nós assim, vão olhar, o que está acontecendo com vocês? Eu preciso disso. Isso é Jesus. E é assim que nós vamos espalhar esse amor de Jesus. A hora que nós descansarmos verdadeiramente o nosso coração nas promessas dEle. E quando nós dissermos verdadeiramente, Senhor, deixa eu ficar deitado no seu colo. Deixa eu ficar aqui quietinho. Espírito Santo, me leva para mais perto de Jesus. E diariamente, sem cessar, buscar de todo o coração. Amém.